Foi. Muito bem, estamos em mais um episódio do canal Mateando com a Filosofia. Estamos aqui, em primeiro, com o vereador Luiz Alberto Silva, o Chico, do PSB, vereador de Bagé. Também estamos aguardando a entrada do presidente socialista do PSB, Ricardo Cougo, professor Ricardo Cougo, economista, para tratarmos sobre política e filosofia. Boa noite, vereador. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que os internautas acessarem o YouTube para assistir esse vídeo. Olá, Maurício Campos. Como é que tu estás? Tudo tranquilo? Nós estamos aí nos aventurando nessa proposta que tu colocou para nós, nesse convite que tu lançou, para conversarmos um pouco a respeito de filosofia, a respeito de política, a respeito de convivência social. Acho bastante interessante esses temas, essas pautas. Acho que nós estamos nos aventurando, estamos sendo até um tanto quanto pretensiosos em querer discutir assuntos tão complexos como esses, né? Verdade. A filosofia é altamente complexa em razão dos seus conceitos, em razão das suas buscas, das suas incessantes buscas por respostas. A vida em sociedade, então, nem se fala, né, Maurício? O que é a vida em sociedade hoje, especialmente nesse momento pandêmico que nós vivemos, né? Em que a vida em sociedade virou de cabeça para baixo, as pessoas praticamente convivem socialmente através das redes, através da internet. E a política. Então, são três temas, assim, altamente espinhosos que tu escolheu e que tu lançou o desafio, especialmente nesse que diz respeito à política, em razão de tudo que nós vemos, né? Em razão de tudo aquilo que a gente experimenta no nosso dia a dia, no que diz respeito à política, no que diz respeito aos políticos, no que diz respeito ao comportamento dos políticos, a convivência, olha só o nó que a gente pode dar nisso aí, a convivência social e a filosofia desses políticos. E aí nós vamos lá enfrentar a questão da ética, vamos enfrentar a questão da moral, enfim, todos esses conceitos que são tão explorados através da filosofia, nós podemos, quem sabe, até nos aventurarmos pretensiosamente e trazermos para esse nosso bate-papo. Estou auxiliando o Ricardo Cougo aqui no WhatsApp, então, só para os telespectadores ouvirem, o professor Ricardo Cougo está com uma dificuldade tecnológica, mas não demora muito, ele entra. Mas, vereador, eu estava lendo a República do Platão, estava lendo nessa quarentena que nos foi imposta pela pandemia, eu aproveitei para ler alguns livros que eu tenho aqui que estavam sendo promessas de leitura há tempos. Então, eu li a República do Platão, li a Política do Aristóteles, li alguns livros relacionados à anarquia, não anarquia no termo pejorativo, mas anarquia como modo de governo, como modo de gerir um Estado. O Platão, ele fala na República que, na verdade, quem almeja realmente o poder, estes nós não poderíamos confiar, porque eles almejam, no momento que eles almejam o poder é porque tem alguma coisa por trás, alguma nebulosidade, algum obscurantismo por trás desta questão, deste desejo. Para Platão, o ideal seria o mais desinteressado, a pessoa mais desinteressada de ambições de ascender ao poder, porque aí sim, esse desinteresse faria com que a pessoa realmente, com que o gestor realmente gerisse a coisa pública para o público, que fizesse o serviço público servir ao público. E eu trago essa reflexão porque hoje nós estamos vendo em nível municipal, em nível estadual, não tanto em nível estadual, mas em nível federal, políticos que tinham ambição de poder, ascenderam ao poder e estão sendo, digamos assim, entre aspas, em tese, decepções para a população em virtude de todas as promessas, em virtude de todas as suas propostas políticas, em virtude de suas histórias, né? Porque o Bolsonaro, por exemplo, foi 30 anos deputado federal, um deputado combativo,
que fez oposição ao governo Fernando Henrique, fez oposição aos governos Lula e Dilma, então foi uma promessa vã. E aqui no nosso município nós já vimos diversos gestores que no parlamento se destacaram, foram grandes promessas e no fim foram decepções. E aí eu trago essa reflexão, até que ponto essa ambição pelo poder que o Platão fala é válida. Eu acho bem interessante a tua colocação, até porque tu inicia por uma obra bastante interessante do Platão, que é a República, e que nós podemos até dar uma evoluída um pouco mais em relação a ela, mas nesse ponto específico que tu toca a respeito da mudança de comportamento do político, né? Do ser humano, do homem, no momento em que ele alcança o poder. E aí nós podemos utilizar para isso um dos mitos do Platão, que é o mito do Anel de Giges, que tu é bem conhecedor, no qual um camponês lá, muito humilde, aquele camponês muito simpático aos demais, aos seus pares, aos seus vizinhos, aos demais camponeses, sempre serviçal e sempre disponível a todos, ele, num determinado momento, tem um temporal lá, uma grande tempestade, e um raio abre uma rachadura no solo. E essa rachadura era tão grande que o Giges entrou naquela rachadura e lá dentro, uma vez lá dentro, ele achou um anel. Achou um anel. E esse anel, ele tomou para si. Ele tomou para si esse anel. Muito bem. Ocorre que lá numa discussão com os demais camponeses, numa oportunidade posterior, ele toca na pedra do anel e ele se torna invisível. Esse é o mito, obviamente, do Anel de Giges, de Platão. E ele se torna invisível e, ao se tornar invisível, ele descobre que ele adquiriu com aquele anel alguns poderes. Em razão disso, ele procura a rainha, ele é um camponês, ele procura a rainha, em razão deste poder, ele conquista a rainha. Com este poder da invisibilidade, ele acaba matando o rei, porque o rei era um tirano, o rei era muito mal com o seu povo. Giges acaba matando o rei e assume o lugar do rei. E no lugar do rei, Giges acaba se tornando tirano. Acaba assumindo exatamente o papel do rei. Ele acaba ficando um tirano também com o seu povo. E aí a grande reflexão que vem é o seguinte. E isso, obviamente, Maurício, ele vem bem fundo na questão da ética. Por que ele vem bem fundo na questão da ética? Porque a ética nada mais é do que aquilo que tu faz quando a última porta se fecha e a luz se apaga. Ou seja, é aquilo que tu faz quando ninguém está vendo. Essa é a tua ética. Porque tu fazer para te exibir para os outros, tu fazer porque senão tu vai ser recriminado moralmente, tu fazer porque senão tu vai ser recriminado pela lei, já é uma situação, tu estás tendo uma barreira. Agora, quando tu faz, independentemente de nada, tu faz por ti, pela tua conduta, aí tu está sendo ético. E aí vem a questão toda, no caso de Giges, melhor dizendo, de Giges, se ele efetivamente era ou não era ético. Se ele perdeu aquela essência humana dele da ética, que até então ele parecia ser, ou naquele momento específico em que ele estava na caverna onde ele, ou melhor, na rachadura do chão, no buraco, lá onde ele achou o anel. Naquele momento em que ele estava ali, é a primeira prova que sofre Giges em relação à sua ética. Aquele anel é dele? Ele podia pegar aquele anel? Tinha dono? Não tinha? Ele poderia se apoderar daquele anel? E aí veio o primeiro questionamento. O segundo questionamento é, no momento em que ele se tornou invisível, ele acabou fazendo coisas que tu não poderia fazer. E aí, o anel tirou a ética de Giges ou Giges nunca teve ética? E aí que vem a questão toda, Maurício, no que diz respeito aos homens que assumem o poder. Eles perdem
a essência humana e as virtudes que tinham, ou eles nunca tiveram? Cai a máscara e eles mostram a verdadeira face? Ou eles perderam alguma condição deles? E aí a gente volta, obviamente, nessa questão, Maurício, do Platão, da República, em que ele faz uma proposta muito ousada na República e que alguns, assim, se lerem de forma apressada, sem o devido cuidado, sem a devida análise do aspecto da época, nós estamos falando lá em 500 a.C., né? Platão foi 400, 300 e pouco antes de Cristo. Um momento histórico completamente distinto. Muito embora as questões da essência humana fossem as mesmas que são hoje, porque o que era ruim naquela época continua sendo ruim hoje, o que era antiético continua sendo antiético hoje, o que era imoral continua sendo imoral hoje. Obviamente, na questão da moralidade, nós temos um outro nuance que vem a respeito do costume, mas, enfim, era um outro momento social. Era um outro momento social. Então, é muito precipitado, daqui a pouco tu lê a República de Platão e taxá-lo de comunista. Uhum. Porque a proposta do Platão ali na República era exatamente pôr fim à propriedade privada, destinar tudo ao Estado. A criança recém-nascida sairia do Estado, sairia dos pais e passaria para o Estado ia ser o tutor daquela criança, e ele ia passar por aqueles momentos, né, de estudo e de aprimoramento pessoal para ver em que classe social aquela pessoa, aquele homem, né, de gênero, iria se enquadrar. Todo esse aspecto de formar classe, de tirar dos pais para evitar que viciasse a sua essência, tudo isso pode ser interpretado de forma equivocada se nós não tivermos a devida atenção com o momento histórico, com a situação, e até com o próprio sentimento antidemocrático do Platão, porque aquela democracia, na época, de uma forma muito injusta, ela utilizou-se da democracia, utilizou-se do que era justiça, para, de uma forma, pode-se dizer até que forjada, condenar injustamente o mestre de Platão, que era Sócrates, né? Então, ele estava com um sentimento um tanto quanto, pode-se dizer, comprometido na época, em razão disso também, daquele sentimento contrário àquela democracia grega da época, que já estava efetivamente num grande declínio, a democracia grega, tendo em vista que logo em seguida se deu a questão do império, dos imperadores, enfim, a fase do império. Mas, dizendo tudo isso e fazendo toda essa volta que eu fiz conversando contigo, realmente, nós podemos fazer uma análise muito comparativa com os dias atuais, nesses aspectos, claro que com todas as reservas filosóficas e históricas que são necessárias, mas são muito aplicáveis aos dias de hoje, especialmente nas questões políticas, Maurício, o que vem tratado pela filosofia, tanto de Sócrates como de Platão, no que diz os ensinamentos da ética. E, obviamente, que se aplica nesse aspecto político, essa preocupação toda que Platão teve com o tipo de democracia que se vivia naquele momento, que era uma democracia viciada, era uma democracia, inclusive, Maurício, que estava num estado, e eu ouso em dizer, semelhante ao estado que vivemos hoje, numa democracia que ela serve para nos dar a voz, mas em determinados momentos essa voz ela não é devidamente ouvida. Queria cumprimentar a chegada do professor Ricardo Cobo. Nós estamos aí dando um início a essa prosa, a essa conversa descontraída e, como eu disse antes para o Maurício, um tanto quanto pretensiosa de falarmos em política, filosofia e relacionamento social, num momento como esse que estamos vivendo agora, professor Ricardo Cobo. Uma boa noite
Maurício, agradecer pelo convite deste bate-papo especial sobre temas da filosofia e efetivamente também saudar o nosso companheiro, ilustre líder da bancada socialista na Câmara, nosso vereador Chico, numa noite em que continuamos vivendo a cena da pandemia, né? E que nós todos nos resguardamos nos nossos lares, cumprindo eticamente, né, as determinações dos órgãos de saúde e dos principais e responsáveis órgãos de governo que efetivamente adotam a política do isolamento nesse momento de pandemia. Então, penso que, quando cheguei, o nosso querido vereador Chico fazia um preâmbulo extraordinário, né, rebuscando na história conceitos de Platão, Aristóteles, né, Sócrates e tantos outros que contribuíram para o enriquecimento, né, filosófico da vida em sociedade, da vida coletiva, né? E eu concordo muito com esta fala final que o Chico estava fazendo nessa introdução, de que, veja, nós, há mais de 3.000 anos, né, avante disso tudo, e até alguns, Platão antes de Cristo, né, Aristóteles depois de Cristo, ele foi discípulo, né, o criador da escola do Liceu, né, na Atenas, a escola ateniense, né, que ficou consolidada, né? Foram pensadores extraordinários que trouxeram à luz conceitos de democracia, conceitos da república, né? Vários conceitos elucidativos do que foi depois ser a estrutura de grande parte da humanidade no sentido de organizar a sua vida na comuna, né? Então, infelizmente, quando nós olhamos para essa evolução, nós concluímos que continuamos nos debatendo a par de toda a evolução tecnológica, a evolução que tivemos no mundo das ferramentas e na evolução do mundo do trabalho, até mesmo das relações sociais que tivemos, a fragilidade da evolução filosófica, né? Porque nós continuamos carentes de efetivamente realizar na plenitude o sentido da democracia, né? Que é o mais belo dos conceitos da convivência social, política e todo e qualquer pensamento que pudermos envolver nesse debate, a democracia na sua essencialidade. Nós continuamos nos debatemos nos tempos de hoje com as ditaduras, com as tentativas de golpear, com a ganância, com se apoderar, né? Então, grupos seletos que dominam o poder econômico continuam com esta visão tacanha, excludente, né? A par de toda essa evolução do pensamento filosófico. Então, eu acho que é uma discussão extremamente importante e que alguns conceitos talvez ainda fiquem difíceis no campo do popular, né? Mas efetivamente é um desafio para o campo do conhecimento, para o campo da educação, para o campo da formação, para que nós tornemos um homem melhor, né? Um homem melhor. E só tornando um homem melhor nós poderemos enaltecer e vivenciar, quiçá, no sonho, na utopia, né? Na utopia dos pensadores do passado e até do presente, aquela sociedade ideal. Então, acho que é um tema amplo, né? E por aí podemos ir avançando nesta noite dentro do conteúdo que o
nosso jornalista que conduz, que media esse debate, possa indicar aí, meu querido Maurício, para esse debate. Muito bem, professor, é um privilégio tê-lo aqui no canal Mateando com a Filosofia. Lembrando que o aplicativo ele permite só 40 minutos. Então, caso interrompa, eu conecto ele de novo e nós voltamos fazendo a primeira parte do debate e depois a segunda parte do debate. Vamos publicar no YouTube duas partes do debate. O vereador Chico falou muito com propriedade, eu falava, e ele falou da questão de que não daria para taxarmos ou chamarmos Platão ou a filosofia platônica ou a democracia platônica de comunismo. Lógico que não, mas podemos dizer que tanto o comunismo quanto o capitalismo beberam muito da filosofia platônica, da filosofia ateniense. Tanto é que, se nós voltarmos e lermos a República, Platão ele divide a sociedade em 3 esferas. O proletariado, que os fazendeiros, né, os pequenos agricultores que produziriam a riqueza. Oi? Produtores. Os produtores. Eram os produtores, os guerreiros e os filósofos. Isso, os produtores que E os filósofos iam se subdividir logo depois entre os magistrados e os governantes. Isso. Tudo isso numa linha de tempo até alcançar 50 anos de idade. Isso. E sendo que em nenhuma destas esferas eles teriam propriedades, tudo seria dividido entre eles. E prova que o comunismo bebeu disso também. E o capitalismo bebeu muito disso quando se faz com que o proletariado, os empregados, produzam muitas riquezas para os empresários, enfim, para o capital. E aí eu lhe pergunto, dentro daquele tema, professor, que o senhor sugeriu, e ao vereador Chico também, com muita propriedade, o capitalismo não está saturado, já não demonstrou incompetência, já não demonstrou não ter dado certo. E eu pergunto isso não pela questão de nós vivermos grande parte do mundo no capitalismo, mas pela questão do grande número de desigualdade social, no grande número de miseráveis, e muita gente falando em meritocracia, só que meritocracia com desigualdade não é meritocracia. Então, eu pergunto, dentro daquele seu tema, professor, e pergunto aos dois, o capitalismo não está falido? Professor, a palavra Na verdade, eu vou iniciar, nada. O que é importante nós apontar aqui no início dessa conversa, quando se fala no capitalismo ou no neoliberalismo, nas várias faces desse sistema da propriedade privada ou do acúmulo e do lucro, né? O capitalismo, através da história, ele, a partir da Revolução Francesa, né? Quando eclode, e vamos dizer assim, se supera a primeira onda e inicia a segunda onda, a era industrial, e efetivamente dali se conforma um novo e mais sofisticado sistema capitalista do que o anterior, na era feudal, que era um sistema muito mais arcaico, né? Uma sociedade arcaica em termos de sociedade de produção. Mas, a partir da Revolução Francesa, o capitalismo surge e a sociedade composta também pelas suas várias faces, mas especialmente pela burguesia e pelas elites, começa a dar o seu tom. E aí o capitalismo vive a era mercantil, né? Que é um momento importante da evolução capitalista, né? Depois, o capitalismo, principalmente na grande queda da Bolsa, em 29, né? Ali sofre o primeiro grande baque o sistema capitalista, porque até ali a teoria de Adam Smith, né? Vamos dizer, o papa do
teórico do Capsico, né? Na sua obra A Riqueza das Nações, em que ele, com muita evidência, com muita força, dizia que o mercado por si só era suficiente para dar cabo a todas as questões da relação capitalista, inclusive das questões das crises, né? Com a grande crise da Bolsa em 29, ela caiu por terra, porque o mundo se esfacelou. Eu diria, até na minha visão humilde do economista interiorana, que ali em 29 começou a surgir a primeira onda rumo ao globalismo, à globalização. Por quê? Porque a estouro da Bolsa de Wall Street acabou influenciando na relação de crise econômica de todo mundo, né? E, obviamente, quando afeta o mundo inteiro, há uma crise global e há uma influência das coisas, como hoje nós colocamos, né? Hoje nós colocamos que acontece uma coisa aqui e o mundo inteiro está envolto nessa questão. Então, o capitalismo ali sofre o primeiro grande baque e a crise que se estabelece ali faz surgir com força o chamado keynesianismo, ou seja, a teoria de John Maynard Keynes, né? Que não era um socialista nem um comunista, mas era alguém que vinha do mundo capitalista com uma visão muito crítica da questão do capitalismo puro, daquela que não aceitava o Estado. Aliás, daqueles que ainda hoje, né, nós vimos nessa relação, quando se fala no capitalismo, falando do Estado mínimo. Naquela época era esta pregação, o Estado mínimo, ou seja, só utilizava o Estado quando efetivamente eles precisavam ir lá se aportar dos recursos para as suas empresas. A mesma história que continua hoje, de outras formas. Mas ali caiu a casa, né? E a visão de que a importância do Estado era fundamental para solucionar a crise fez surgir com força a visão keynesiana. Depois, a Segunda Grande Guerra Mundial foi outro momento bastante influente na relação do capitalismo. O mundo ficou por terra. As grandes nações foram destruídas, né? Se esfacelaram os sistemas econômicos e precisou ser reconstruída. Mais uma vez, a tese do capitalismo se posicionou fraca. Não tinham condições. O mundo privado, por si só, não ia resolver. Nem iam botar os seus dinheiros privados para resolver o problema que se estabeleceu a partir do resultado de uma guerra. E aí o Estado passou a ser, mais uma vez, fundamental. E depois, passado esses períodos, novamente se assenta aí já uma visão muito mais neoliberal, né? Buscando uma nova faceta do capitalismo com aprofundamento do investimento em novas tecnologias, e aí surge a chamada terceira onda que o grande economista americano Alvin Toffler, né, posicionou nos anos 80 com a explosão da informação automatizada, a informática, né? Ali mudou todo o mundo de novo, né? O mundo ali tinha uma relação manual de trabalho e a partir dali as coisas mudaram. O computador passou a fazer parte do cotidiano da vida das pessoas, da vida das empresas, e isso fez com que o capitalismo tivesse uma nova roupagem, uma roupagem revestida de uma tecnologia inovadora no campo do conhecimento e principalmente da informação, que foi também objeto do fim da Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, passou a haver uma disputa
no campo filosófico. De um lado, o capitalismo de Estado, mais contraposto pelo capitalismo oficial dos americanos, como o comunismo, o socialismo, a União Soviética, que reuniu todas as repúblicas em torno da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, né? Mas que, na verdade, era um Estado mantido por uma casta que se apoderou do Estado soviético e que fazia um contraponto com os Estados Unidos pelo domínio econômico, isso sim, o domínio econômico do mundo. Infelizmente, para eles, né, ruiu esse sistema. E esse sistema ruindo, os americanos voltaram a reinar poderosamente no comando do controle econômico mundial. E aí, eles que estavam dominando as ferramentas tecnológicas de informação para espionar o sistema soviético, viram que aí não tinha mais por que esconder isso, né? O inimigo fundamental estava derrubado, estava derrotado. Então, nós vamos avançar pelo mundo no campo econômico, expandindo nossos tentáculos através dessa tecnologia. E daí surgiu os computadores com a grande rede, a internet, que saiu daquele esconderijo americano, como você diz, foi para as universidades e depois se expandiu pelo mundo econômico, as empresas e as pessoas e tudo mais. E aí nós chegamos nesse momento, né, nesta quadra da história contemporânea, em que o mundo se vê agora diante de uma pandemia que novamente coloca em xeque a impotência do sistema capitalista toda vez que se defronta com uma crise. Então, se nós recolhermos esse pequeno relato que fiz através da história das crises, o capitalismo sempre foi incapaz para resolver. E aí o Estado é a solução, não há outra forma. Eu agora, inclusive, hoje à tarde, eu assistia o nosso ministro, trágico ministro da Economia, que os capitalistas reverenciam, o Guedes, querendo fazer planos de contenção. No momento de crise, o Estado é para justamente gastar para garantir as pequenas microempresas, os trabalhadores que estão perdendo o emprego, os desempregados, né? Enfim, esta é a função do Estado no momento de crise. E o nosso ministro, na contramão de tudo que é o Estado, porque ele é um homem vindo do mundo capitalista, aliás, pior, do mundo financeiro, rentista, a serviço do sistema rentista, que não lida com a produção e muito menos com a importância do Estado para fomentar e equilibrar e regular essas situações de crise no mundo contemporâneo. Então, realmente, eu vou finalizar essa minha participação nesse momento, dizendo que o capitalismo ele é frágil sempre, ele sempre foi falido, ele não consegue resistir às crises. Nós precisamos avançar para uma outra era, para uma outra perspectiva de economia, sei lá, se é o socialismo democrático, se é a economia verde, se é a democracia participativa, seja o nome que for, mas nós precisamos avançar nesse sentido para que a sociedade prospere, vivenciando com mais eficácia as suas próprias crises. Vereador, está terminando os 40 minutos, eu vou interromper agora e conecto de novo. Aí nós tipo um intervalo e voltamos com a segunda parte, pode ser? Pois não. Tranquilo, está ótimo.